Eu quero conversar com vocês hoje, e o tema da minha mensagem é: quando rever é a única opção. Chega um momento da sua vida que você não tem outro. As coisas se afunilam de uma tal forma que você, queira ou não queira, você vai precisar rever. Você vai precisar rever seu modelo de casamento. Você vai precisar rever seu modelo de administração financeira familiar. Você vai ter que rever sua postura e posicionamento profissional. Você às vezes vai ter que rever o ambiente religioso cujo qual você está inserido. Às vezes, é a grande história do patinho feio. Ele nasce numa família de patos, porém ele não é um pato, ele é um cisne. E por ser um cisne, ele é visto aos olhos dos patos. E todas as vezes que os patos olham para o cisne, ele vê uma diferença. Ele não é como os demais. E por não ser como os demais, ele é considerado feio. Essa é a história do patinho feio. É uma história de preconceito. E enquanto ele não percebe, ele sofre. Por mais cuidado que a pata tenha com ele, por mais cuidado que ela tente oferecer e segurança, ele sempre está chorando na história. Por quê? Porque ele nunca percebeu que havia algo diferente. E agora ele se depara com alguns cisnes nadando num lago. E ele chega à conclusão que ele não é um pato. Ou seja, ele está no lugar errado. É importante você e eu entendermos e revermos para descobrir: estamos na igreja certa? Será que realmente essa é a igreja para você congregar e caminhar? Ou será que as paredes escuras, os telões de LED, as luzes, o modelo cujo qual nós oferecemos para que as pessoas cultuem, causa mais confusão do que desejo de adoração? Isso não significa que você está errado. Isso não significa que a igreja está errada. Significa apenas que alguém está no lugar errado. Então, nós vamos investir um pouco de tempo. Eu estava conversando com amigos e ele me disse: Cláudio, você é louco. Enquanto todo mundo está fazendo a semana da virada, profetizando 2024, você traz um tema chamado revisão? Eu falei: é exatamente isso. A proposta é revermos. Então hoje eu vou usar um texto do Novo Testamento, mas vou falar uma história do Velho Testamento. Coloque para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 5. É uma frase bem clara que Jesus estabelece. João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Me parece que Jesus está usando de uma clareza extraordinária a conversar com seus discípulos. Ele está dizendo: eu sou a fonte, eu sou a videira. Por mais que vocês sejam produtivos,
Por mais que os frutos nasçam nos galhos, né? É importante que vocês entendam que os galhos só estão vivos porque são alimentados pela planta, pela videira em si. Então ele diz: eu sou a videira e vocês são apenas os ramos que conseguem produzir porque que estão ligados em mim. Aquele que está em mim e eu estou nele, tá certo? Ele diz: esse sim, ele vai se tornar muito produtivo. Mas aí Jesus termina essa frase dizendo: porque sem mim vocês não poderão fazer nada. Me parece que Jesus está tentando mostrar que se nós queremos obter êxito, precisamos entender que para vencermos, precisamos dele. Algumas pessoas encaram isso de uma forma um pouquinho confusa, porque acham que as pessoas que estão fora da igreja, elas estão, né, fora de Cristo. Bom, me parece que isso não é verdade. Como criaturas, estamos todos em Cristo. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio, Ele é o fim. É assim que funciona. Até as pessoas que você não vê na igreja, até as pessoas que você vê prosperando ou aparentemente ganhando o mundo com a proposta de perder a alma, essas pessoas não poderiam fazer o que fazem se não fosse Jesus. Ele é antes de tudo e Ele é depois de tudo. É importante nós entendermos isso. Quando Ele diz que ninguém pode fazer nada sem Ele, Ele não está falando só para os crentes. É uma mensagem universal, porque se temos o sopro de vida, se estamos vivos, é graças a Ele. Essa é a grande verdade. Então, nós vamos olhar e vamos entender que olhar muitas vezes e temos a garantia, a certeza de que Ele está conosco, e muito mais simplesmente para que realizemos coisas nesta terra, mas também para que alcancemos através dele o poder da graça que nos fará, né, vencer o pecado e termos direito à vida eterna. Nós sempre vamos precisar estar passando por um momento de revisão. Eu quero ver com vocês rapidinho a história de Josué. Quando ele começa a assumir a frente, né, do governo daquele povo. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso. O povo é um povo aparentemente nômade, um povo que vem conquistando, é verdade, mas que tem o seu destino Canaã. Assim que Moisés sai de cena, Josué assume, ele atravessa o Jordão, o que não era, né? Apesar de ser um ato milagroso atravessar o Jordão, eu não sei se pessoas precisariam de fato daquele milagre. Quer naquela época, quer hoje, o Jordão era um rio que não era muito largo para se atravessar. Eles não teriam tanta dificuldade de encontrar um ponto favorável para atravessar o Jordão. Nós não estamos falando do Mar Vermelho. O Jordão era um rio, é um rio estreito, pequeno, né? Grande extensão, mas eu estou dizendo de uma margem a outra, ele nunca foi tão grande. Talvez você imagine o Jordão como o Amazonas, mas não é assim. Ele é bem pequeno. Hoje, por exemplo, grande parte dele não tem 20, né, metros de uma margem a outra. O milagre está, nessa ocasião, a água parar para que o povo passe
a pé enxuto. É só isso. Por quê? Porque Deus está querendo mostrar ao povo que Ele é com Josué. Josué está afirmando o seu ministério. É só isso. O primeiro grande obstáculo de verdade é Jericó, que é um ambiente onde aquele povo não está muito seguro de que vai obter vitória. Por quê? Porque eles não têm mais o grande estadista Moisés. Agora Josué está à frente, de forma milagrosa, é verdade. Os muros caem e Josué consegue a vitória, criando 3 forças poderosíssimas: a força da fé, a força da obediência e a força do combate. Jericó é vencida, suas muralhas caem, eles obtêm êxito sobre uma cidade poderosíssima. Primeiro porque eles estão firmando sua fé. Segundo porque eles estão obedientes numa estratégia louca de oferecer ao inimigo voltas e depois retornar ao ponto inicial. E finalmente agora, depois que as muralhas caíram, os homens entraram e tiveram que lutar, provavelmente com a maioria do povo ainda atônito, meio sem noção do que tinha acontecido. As muralhas ruíram, boa parte dos soldados deviam estar lá, e quem não estava, estava à margem. Muitos estão feridos, e foi uma batalha extraordinária para uma cidade que parecia intransponível. Mas vamos esperar um pouquinho, porque depois de Jericó, que parece intransponível, vem uma minúscula cidade que parece insignificante. Enquanto eles pensam que não podem vencer Jericó, eles pensam que a cidade de Ai vai ser moleza, vai ser fácil. Para quem venceu Jericó, vai ser fácil. Se nós vencemos algo tão grande, como perderemos uma batalha para uma cidade tão pequena? Eu queria lembrar a você, querido, que cada batalha é única e traz consigo seus desafios. Nunca menospreze as coisas pequenas. É assim que funciona. Desprezar coisas aparentemente insignificantes pode ser rejeitar poderes extraordinários. Nós vemos isso na casa do poderoso comandante do exército da Síria, Naamã, uma insignificante garotinha, uma mera escrava. O importante não é quem ela era o que ela carregava, era o que ela trazia consigo. Aquela embalagem tão pequenininha e tão inapropriada trazia consigo um poder que o exército inteiro da Síria não era capaz de resolver: a lepra de seu comandante. Cada batalha traz consigo suas peculiaridades, suas particularidades, e é isso. Na verdade, na batalha não importa, segundo o texto que lemos, o tamanho do inimigo. O importante é que só teremos êxito se Deus estiver conosco, porque se Deus for por nós, quem será? Às vezes nós não lembramos disso. Em todas as batalhas que enfrentarmos, quer contra um câncer, quer contra uma gripe, se Deus não estiver contigo, a gripe pode se tornar uma pneumonia, a pneumonia pode se tornar uma tuberculose, e você pode morrer por algo que começou de forma muito insignificante, mas você pode ter câncer. Se você lutar com Deus, o Deus que você serve e que servimos pode curar o câncer. Então não é o tamanho do inimigo, é a presença do aliado. É isso. Josué não sabe disso. Ele está à frente, é só o início da caminhada. Ele é um herói. Vencer uma batalha importantíssima, certo?
Jericó era considerada uma cidade intransponível, com suas muralhas. Para o material bélico da época, não tinha nada que poderia derrubá-la. Nada. Olha só. Agora, eles vão lutar contra Ai. E o capítulo 7 de Josué, verso 3. Coloca aí, por favor. Josué 7, 3. Josué, capítulo 7, verso 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olhe bem, eles estão olhando. Josué manda observar a cidade. Seus batedores, seus espias voltam e diz: é uma cidade pequena, pouca resistência, poucos homens de guerra. Não envie para lá todas as tropas. Para quem venceu Jericó, aí é fichinha. Só 2 ou 3 mil homens são suficientes. Eles não sabem uma coisa. Eles não sabem o que Sansão também não sabia. Eles não sabem. Eles não sabem que Deus não está mais com eles. Eles continuam crentes do mesmo jeito, gente. Ninguém desviou, não. Está todo mundo aqui. É o mesmo povo que venceu Jericó. Eles estão acampadinhos, direitinho. Aparentemente está tudo certo. Só tem uma diferença que ainda não foi notada. Quando eles entraram em Jericó, Deus era com ele. Quando eles saíram de Jericó, Deus não era mais com ele. Mas pastor, eles não continuavam com fé? Claro que continuavam. Eles não tinham vontade de combater? Não eram soldados os mesmos que mataram os homens de Jericó? Sim. Eles tinham fé e eles tinham poder de combate. Eles só não tinham mais a obediência. A obediência havia sido burlada. Eu não sei a que nível nós podemos colocar isso no Novo Testamento. Eu acho que precisamos rever isso para 2024. Até que ponto o pecado de uma pessoa pode comprometer todo o coletivo? Até que ponto um pastor sem vergonha, promíscuo, adúltero, pode comprometer toda a direção de um rebanho? Até onde um ministro de louvor, um líder, alguém de relevância pode comprometer a estrutura? Acho que vale para nós pensarmos e orarmos por isso. Porque nessa história, o texto em que lemos agora aqui, ele diz que em relação a Jericó não é nada, não tem como não vencer. Mas pasme vocês, verso 4: assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram de diante de Ai. Verso 5: os homens dali mataram uns 36 deles, perseguiram os outros do portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Preste atenção. Cadê agora o poder que estava em Jericó? Cadê o poder agora da estratégia de Josué, de seus soldados? Eles não servem de nada. Perderam a batalha para uma cidadezinha pequenininha. Foram derrotados. E agora? Agora
Agora faz o quê? O que pessoas fazem quando o coração se transforma em água? O que é água? Água é aquilo que não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro. O que acontece quando a derrota bate à sua porta? Quando a humilhação? O que acontece quando a vergonha? Você já parou para pensar nisso? Josué agora está nessa situação. Acaba de vencer uma cidade grande e perde uma batalha pequena. O coração do povo, porque é o povo. E o povo de lá não é o povo daqui, não. O povo daqui tolera tudo. O povo daqui engole tudo. O povo daqui aceita tudo. Aqui colocam quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, faz o que quer e acabou. Esse povo não. Se Josué perde mais uma batalha, quando ele assume o governo, sabe o que dizem a ele? Nós vamos ficar de olho em você, porque se nós olharmos para você e descobrirmos que Deus é com você, como foi com Moisés, nós vamos te seguir e matamos quem não te seguir. Agora ele também sabia que se ele tentasse governar o povo, quem morria era ele, porque aquele povo não engole o que nós engolimos. Esse povo não é brincadeira, é o povo de Deus. Não sei se nós somos ou não, vale uma revisão. Pare e pense. Só que quem está à frente é Josué. O que está em jogo é a vida dele. Então, ele só tem uma opção: rever. Está na hora de Josué parar e fazer uma revisão. Ele precisa dar uma paradinha e olhar e disse: o Jordão foi legal, Jericó também foi legal, mas eu tenho um problema com Ai. E por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O problema não está em Deus, você pode ter certeza. Então chegou a hora desse camarada dar uma olhadinha e fazer uma revisão. Verso 6. Depois você lê em casa que é legal. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos, de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. Vamos lá. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregar na mão dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Põe o 9. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Preste atenção. Sabe o que esse cara fez? Ele parou. Parou. Chega, parou. O que nós vamos fazer? Nós vamos rever. Vamos rever porque que eu tirei essa nota. Vamos rever por que é que a minha situação financeira está desse jeito. Vamos ver por que a minha intimidade com Deus não é mais a mesma. Vamos ver por que eu estou endividado. Vamos ver porque eu não tenho mais intimidade sexual com meu cônjuge. Vamos rever por que o nosso filho está se comportando desse jeito. Vamos rever por que é que as pessoas estão abusando nos tratos para comigo.
Vamos rever, vamos dar uma paradinha. É isso que ele está dizendo. Vamos, os anciãos, vamos aqui. Vamos para a arca, porque era a presença de Deus, estava lá. Vamos para diante da arca e vamos para lá e vamos conversar com Deus. E vamos falar com Deus: olha, Senhor, não dá. Nós atravessamos de lá para cá, terra de cananeus, e agora a gente perde uma batalha por uma cidade pequena. Sabe o que vai acontecer? Uma coalizão entre os nossos inimigos. Eles vão vir aqui para nos derrotar. Ninguém tem coragem de nos enfrentar, porque nós estamos aí vencendo todo mundo, e ninguém quer lutar com vencedor. Então é isso que ele está fazendo. E quando ele faz isso, aí então, o verso 12, põe o 12 para adiantar. Agora é Deus falando com Josué depois que ele criou um ambiente de revisão. Ele diz: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Pode continuar, por favor. Levantem-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Presta atenção, porque não está dizendo o tamanho. Não está dizendo o tamanho. Ele diz: se eu não estiver com vocês, qualquer coisa que vocês enfrentarem é maior do que vocês. Está lá, ó. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem no meio de vocês as coisas condenadas. Pronto. Talvez eu poderia aplicar um textozinho do Novo Testamento para vocês. O Evangelho de João: aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate. Isso. Ele foi para a presença de Deus para fazer uma revisão, dizer: Senhor, não tínhamos como nós perdemos esse emprego. Não tinha como. Senhor, não tinha. Esse marido até um mês atrás dizia que me amava, e agora apareceu com uma amante. Esse menino até esses dias tinha um comportamento idôneo, agora está envolvido com drogas. Eu tinha saúde, eu nunca senti nada, me deu uma dor de cabeça e eu fui descobrir, estou com metástase. Pare e pense: Senhor, eu estou no melhor momento da empresa, porque justamente vou me mandar embora. Pare e pense. Não interessa o tamanho do inimigo, quando você vai enfrentá-lo sem Deus, não tem explicação, já era. E Deus está dizendo para Josué: tem algo errado aí, e enquanto você não resolver, certo? Esse negócio não vai dar certo. Então não adianta. Você vai precisar resolver isso. Reveja. Tem uma maldição aí dentro. O povo continua com fé? Continua. Mas você quer usar o texto isolado e dizer que você pode tudo pela fé? Vai embora. É isso? Você quer dizer que você é forte para trabalhar? Então vai embora e alegue isso. Trabalhe igual um louco, uma louca. E segundo a Bíblia, recebe seu salário num saco furado. Quando o dinheiro chega, você não sabe nem para onde foi.
numa conversa de Samuel com Saul. Deus tem mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Era a obediência. O que eles deixaram não foi a fé. Fé esse povo ainda tem. Tem tanta fé que manda um grupo pequeno, mas não tem mais obediência. E Deus disse: então eu não vou com vocês, vão sozinhos. Agora o que acontece? Eles voltam, e o que tem? O que tem não é vitória, é mulher viúva, é filho órfão de homens que morreram na batalha. O coração do povo, então, Josué não quer saber, porque não tem essa história de coraçãozinho não. A porta fechou, não adianta se vitimizar, não adianta se desesperar. Vai para frente da arca, vai para a presença de Deus, vai para o joelho e vai falar com Ele: Senhor, onde é que está o problema? Eu estou aqui para fazer uma revisão e estou disposto a tirar da minha vida tudo aquilo que me afasta do que o Senhor tem para mim. Deus falou com Josué: então vai lá e resolve. Mas como assim resolve? Deus é onisciente, sim ou não? Então por que Ele não mostrou Acã? Por que Deus não foi lá e mostrou Acã e já avisou logo ele? Não, Ele falou: Josué, reúne o povo, distribui em tribos, divide em família e vai procurando, vai procurando, vai procurando, vai procurando, porque a obrigação é sua. 3 coisas acontecem aqui para que Josué consiga solucionar essa situação. Primeiro, ele vai avaliar o passado. É isso. Deus disse para ele: esse povo está amaldiçoado porque pegaram, não pegarão. Pegaram, é passado. Este povo pecaram porque pegaram aquilo que não deveria pegar. Agora não adianta Josué olhar para o futuro, não adianta estender as mãos, lançar a palavra profética. Deus já avisou a ele: vocês não ganham mais de ninguém. Não adianta ler a Bíblia, não adianta profetizar, não adianta dizer que 2024 vai ser sensacional. Não adianta. Precisa se fazer uma revisão para descobrir o que foi que me trouxe para onde eu estou, onde eu errei. Que aí, vamos embora, Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso: lembra de onde caíste, se arrepende, volta a praticar as primeiras obras, senão em breve eu virei a ti e tirarei do meio do teu lugar o teu castiçal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O passado precisa ser visto quando o resultado do presente não é bom, porque provavelmente ele ou nele está a semente que semeamos para estarmos colhendo agora. Josué olha, e ele olha para o passado e vai ter que enfrentar. Talvez esse seja o maior desafio: olhar para seu passado, olhar para o seu passado e tentar buscar no seu passado um vilão que faça seu presente ser tão ruim. E aí você pode ter que lidar com a dor de que o vilão do seu passado não é Satanás. O vilão do seu passado pode ser você. O que você fez, o que você falou, ou o que você negligenciou e deixou de fazer. Mas seja o que for, você vai precisar encará-lo. Esse é o primeiro passo: avaliar o passado. Pegaram o que não devia. E agora? Agora eu tenho que agir no presente. Sabe o que? Assim que Josué encontra Acã com a sua família, ele faz? Ele pega Acã com a sua família, tira para fora do arraial e
todo mundo vai pegar uma pedra e vai punir o infrator. Punir o infrator. Deixa eu falar uma coisa para você. A maioria de nós aqui apanhamos e fomos punidos como fazia besteira. Você lembra disso? Quem aqui apanhou da mãe, do pai? Quem aqui é da época do professor batia na mão? Levanta a mão, por gentileza. A mão que apanhava. Isso. Punir. Preste atenção. Não há mudanças se não houver punição. Ele vai matar o Acã. Nossa, pastor, nossa, mas que absurdo, matou o Acã. Não, ele não matou o Acã. Ele matou a desobediência. É a desobediência que ele está matando. Ele não está matando um homem, uma família. Ele está conduzindo uma nação. Se ele está conduzindo uma nação, ele não pode brincar. Porque se ele negligencia com a punição, é só uma questão de tempo até outras pessoas estarem fazendo a mesma coisa. Vale uma revisão nossa para o ano de 2024. Você pensa que essa palavra é só para você? É para mim também. Ou eu mudo para punir, ou eu perco o controle da igreja. Eu estou pregando para mim. Eu sou altamente tolerante, mas estou atravessando uma mudançazinha, tá certo? Porque sempre gostei ou servi um modelo mental que procurava mais aprovação do que alinhamento. Não sou um cara de conflito. Você consegue enxergar isso? Às vezes nós precisamos. Ele vai punir agora, porque a proposta dele é que erros futuros não aconteçam. A história de Acã, por que você acha que essa história está na Bíblia? Por que você acha que essa história está aí? Porque esse povo, ele segue narrando o que aconteceu com alguém que desobedeceu a Deus e que fez com que toda a comunidade perecesse por causa do erro de um. Pare e pense. Ele é alguém que avalia o passado, age no presente, mas ele precisa continuar caminhando. A cidade de Ai continua lá. Sabe o que Deus disse para ele? Josué, levanta, filho, vamos embora. Avaliou o passado, agiu no presente, está na hora de lutar pelo futuro. Eu não sei como é que foi seu passado, e aliás eu não posso fazer nada por ele. Se ele foi bom ou ruim, ele é passado. Tem gente aqui que me diz: pastor, há 5 anos atrás eu ganhava 20 salário mínimo, hoje ganho 5. Tem gente dizendo: pastor, eu ganhava 1 salário mínimo há anos atrás, hoje ganho 50. Tá certo, a vida é desse jeito. Agora o que nós vamos fazer? Josué agora precisa lutar. Precisa. E Deus está nessa batalha. Então agora, Deus disse a Josué: Josué, levanta e vai a Ai de novo. Vamos a Ai de novo? Eles nos venceram. Levanta e enfrenta de novo. Agora, ao invés de 3.000 homens, bota todos os homens. Agora, mande todos marcharem. E vamos fazer o seguinte: Jericó podia pegar alguma coisa para si? Podia ou não? Algum despojo? Mas Deus disse: avisa a ele, entre em Ai, e o que eles pegarem é dele. Josué agora levanta, vai a Ai, e ele perdeu uma batalha para aquela cidade, mas ele venceu a guerra.
Nós precisamos rever onde estamos. E se não estamos onde queremos, está na hora de dar uma olhadinha no retrovisor e ver o passado. Tem gente que parece que esqueceu do passado, plantou um montão de coisa lá atrás, não pagou ninguém, deu volta em ciclano, fez isso, fez aquilo, aí vem para a igreja. Tem um negócio aí para trás para resolver, meu filho. Não é assim não. Entendeu? Machucou essa mulher lá atrás, está na hora agora, certo? De botar uma capinha, virar um lorde, educadinho. Ué, é assim que funciona. Nossa proposta é revisão. Aqui nós vemos um homem que olhou, gostou do que viu? Não. Ele não gostou do que viu. Ah, pastor, mas não foi Josué. Josué era um cara legal. Ah, não foi Josué, tá certo. Mas quando alguém está à frente, é ele que responde. Sim ou não? Não interessa. E é assim que funciona. Seja num governo bolsonarista ou lulista, se um assessor faz alguma coisa, quem é que responde? O presidente. Pare e pense. Às vezes seu filho pode estar levando uma maldição para dentro de casa. Às vezes seu pai pode estar levando uma maldição para dentro de casa. A verdade é essa. Ou você acha que quando alguém assiste pornografia num quarto, o demônio só tem autoridade para entrar nesse quarto e não na casa toda? Pare e pense. Está na hora de revermos nossa postura, nosso posicionamento, revermos nossa caminhada de fé, o lugar onde estamos inseridos. Está na hora. Eu quero terminar aqui. Queria que você ficasse de pé. Só quero orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, que essa palavra não se perca do nosso coração, que possamos entender o valor da obediência, que possamos rever, ó Deus, quem somos de fato, nos tornamos especialistas em avaliar a vida dos outros, a roupa dos outros, o casamento dos outros, o carro, a casa, e nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Precisamos de uma revisão que nos faça olhar para o passado, agir no presente e lutar pelo futuro. 2024 será o melhor ano de nossas vidas, porque não teremos em 2024 a mesma postura que tivemos em 2023. Abençoa a cada casa, a cada família, que seja um ambiente de cura, de conversão, transformação, de prosperidade, de aquisições de bens materiais, um ano de construções de relacionamentos saudáveis, um ano de proximidade com a tua face, com a tua presença.